Bom, dando prosseguimento ao assunto sobre pontos base que nós vimos no vídeo anterior, nós podemos utilizar esse conceito como unidade de medida, né, uma menor rentabilidade de um título, também para a questão passiva. Uma empresa, por exemplo, ela precisa decidir sobre financiamentos a curto prazo ou financiamentos a longo prazo. E dentro dessas decisões envolve uma série de variáveis fora e dentro do mercado, né, para que o gestor financeiro possa, junto com a cúpula administrativa, chegar ao a melhor decisão. Então, os pontos base também ele poderá ser utilizado em cima da expectativa daquilo que a empresa está disposta ou estaria disposta a pagar na contração de um empréstimo ou de um financiamento. Existem algumas técnicas, né, bastante conhecidas dentro da gestão financeira, a controladoria, que vai desde o cálculo do valor presente líquido, a taxa interna de retorno e as considerações sobre aquelas partes que envolvem as alavancagens financeira e operacional que nós já comentamos. Então, é importante que isso seja levado em consideração porque, principalmente, quando se toma uma decisão de financiamento a curto prazo, esse financiamento a curto prazo irá, de uma certa forma, possibilitar o engessamento do seu capital de giro, porque dentro da estrutura de capital, que é aquela análise vertical do passivo das obrigações da empresa, ela poderá estrangular esse processo e promover uma situação de iliquidez na empresa, ou seja, não ter recursos financeiros suficientes em caixa para poder honrar suas obrigações. Então, essas decisões de financiamento de curto e longo prazo é preciso ser tomado com bastante, vamos dizer assim, dados, né, para que se possa analisar e tomar a melhor decisão, tendo em vista justamente esse problema que pode envolver o engessamento do capital de giro. Lógico que para uma empresa, quanto mais alongado for esse passivo, melhor, desde que o custo também seja compatível com esse alongamento. Quando se trata, por exemplo, de investimentos no ativo fixo, compra de máquinas, equipamentos, ou até mesmo a parte de construção civil, né? Compra de terrenos, imóveis, é importante que esses recursos a serem captados sejam de longo prazo, até porque existe todo aquele tempo que envolve não só o projeto, mas como a devida captação de recursos, a aquisição, transporte, né, a logística de todo aquele processo para a implantação dos novos itens do projeto e o funcionamento em si, até que possa se dar o retorno de tudo que foi elaborado em termos de produção, e aí estou me referindo já a uma indústria, certo? Bom, então essa é uma característica importante a se levar em consideração. A empresa precisa saber, com certeza, e não pode ser algo sem nenhum planejamento, obviamente, se a melhor decisão vai ser de curto ou de longo prazo. E aí tem várias ofertas de curto e longo prazo. Não quero dizer com isso que as de curto prazo, por ter aquele problema do capital de giro que eu falei, dependendo da situação, a empresa não deva ter alguma coisa relacionada a esses recursos. Não é isso que eu quis dizer. Por exemplo, uma conta garantida
é importante que a empresa tenha, que é uma conta que normalmente tem um prazo rotativo de 90 dias, e são garantidas pelos recebíveis das empresas, e tanto pode ser através de cartão de crédito, essa conta pode ser lastreada, como se diz, em recebíveis de cartão de crédito, como recebíveis através do título chamado duplicata, certo? Então é importante ter esse pano na manga para uma emergência. Fatos novos acontecem, e quando um fato novo acontece e que possa comprometer a eficiência, a eficácia da empresa, é preciso se lançar mão do que estiver mais próximo. Depois se troca a posição da dívida, se for o caso. Muitas vezes a gente verifica isso até na esfera particular da pessoa física. Algumas pessoas se atolam no cheque especial, e uma das saídas é procurar o seu gerente e tentar substituir essa dívida por um empréstimo parcelado, onde a taxa de juros certamente vai ser bem menor, e o devedor vai ganhar um fôlego aí para poder administrar melhor as suas contas, certo? Então, a empresa também não é diferente. A empresa, sempre que puder alongar a sua dívida, desde que seja por um custo razoável, é importante. Porque nós sabemos que nas últimas reuniões do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, a taxa Selic, taxa de juros básica da economia, ela vem sofrendo uma queda vertiginosa. Hoje está em 3% ao ano, né? Então, o que acontece? Se alguma empresa tomou um recurso há um ano atrás e pegou um período onde a taxa estava boa para o momento, mas quando se verifica hoje ela está muito alta, é importante tentar vender essa dívida para poder reduzir o custo desse financiamento a longo prazo, certo? Então, essas são as informações importantes que a gente precisa ter, e quando nós estivermos fazendo uma outra abordagem de análise, nós vamos utilizar algumas ferramentas que estão associadas a estatísticas, que nos ajuda a analisar e decidir pelo melhor caminho. Então, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Logo, logo estaremos de volta. Obrigado.